os nossos cumprimentos a todos e votos de muita paz. Nós vamos nos lembrar que no último estudo que nós fizemos do livro Os Mensageiros, nós vimos o capítulo 11, Belarmino, o doutrinador. Aquele doutrinador que acabou fracassando na sua experiência aqui na Terra e voltou para lá todo arrependido, percebendo o seu erro. E agora nós vamos passar para o estudo do capítulo 12, que é um médium também que acabou fracassando, Monteiro, quando ele veio aqui na Terra. Seria um outro doutrinador que foi preparado e acabou aqui errando. Então vamos ao capítulo 12, a essa leitura. A palavra de Monteiro. Então, os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Então, esse amigo do Belarmino é esse Monteiro, que acabou tomando a palavra no grupo, né? E aí ele vai falar. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Então, para ele, todas as vezes que ele comparece ao centro de mensageiros, ele tem a impressão que as lições são sempre novas. Ele acabou concluindo que na Terra, para ele, né, as lições do Espiritismo chegaram prematuramente, porque sempre lá existe uma novidade. Mas ele diz que tem uma confiança extrema no Pai e que ele está sabendo o que ele está fazendo. E ele continua. Quem continua é o Belarmino. O nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas ruas. Não, também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo que não escapei igualmente a doloroso desastre. Então, o que ele está dizendo aqui é que quando por maior seja o preparo, quando nós chegamos aqui na Terra, os nossos sentidos, eles entram em contato direto com a matéria, com outras pessoas. E ali é que acabamos nos perdendo se não tivermos aquela vontade firme. E continuando, André Luiz vai dizer, mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos, não curiosidade, mas André Luiz sempre querendo mais conhecimentos, um aprofundamento maior do seu conhecimento. E ele vai dizer, é que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Ele está dizendo isso, que na parte intelectual ele era muito bom. Ele sabia muitos aspectos de como doutrinar, de como esclarecer, mas na verdade ele não estava usando o sentimento. Então foi muito maior a parte intelectual do que a parte sentimental. Então, depois de ligeira pausa, ele prosseguiu.
Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, noutro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Meu amigo Belarmino Ferreira pode dar testemunhos, porquanto partimos quase juntos. Então, ele partiu quase junto com aquele Belarmino que também foi preparado para a doutrinação. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e intraduzível alegria me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Minha mãe, que se convertera em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns de efeitos físicos são aqueles que exalam o ectoplasma e conseguem provocar aqueles ruídos, materializações. Então, estava sob o controle direto dele alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, aos enganadores, eu recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Então, até aqui, a gente pode perceber que a parte intelectual, aquele orgulho, aquela vaidade do saber, o dominavam o tempo todo. E ele se esquecia da compaixão. Então, ele, na verdade, eram batalhas que ele travava com os espíritos, muitas vezes precisando de um auxílio, de um esclarecimento. Mas ele fazia tudo aquilo sem amor. Aquilo tudo de uma maneira técnica, fria. E ele acabava recebendo um estímulo, porque todos eles se rendiam à sua intelectualidade, ao seu saber. E continuando, chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os, quer dizer, lançando-os depois aos espíritos perturbados, em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Então, ele chegava a decorar trechos das Escrituras, não para meditar naqueles trechos, mas para poder atirar a eles aquelas verdades, para deixá-los assim, para
para mostrar a sua falsa superioridade. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui, quando ele chegou no plano espiritual, de volta, pude verificar a existência, a extensão da minha cegueira. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abri as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Quer dizer, aquelas crianças estavam fazendo um ruído, estavam perturbando, e ele não usava da paciência. Na verdade, ele induzia os espíritos àquela paciência, mas, na verdade, a tolerância dele era muito pequena para aqueles pequenos que brincavam na rua inocentemente e eles estavam perturbando o seu trabalho. E continuando, concitava os perturbadores invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes, presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Então, aquelas senhoras humildes estavam com seus filhos pequenos e eles acabavam chorando por algum motivo. E ele acabava não mantendo aquela serenidade, né? Ele mostrava ele queria demonstrar uma serenidade que ele não possuía. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, na vida física dele, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas, e à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Olha que importante. A existência terrestre, então, não é só o momento em que nós podemos atuar na casa espírita, que é o caso dele, né? Não é apenas nesse momento, é o tempo todo, é na vida física, é na encarnação que nós precisamos manter o Evangelho de Jesus em todos os momentos da nossa vida. É o que ele está dizendo aqui. Não apenas quando ele estava lá à noite pregando, mostrando o que deveria ser o Evangelho, mas ele teria que ter aplicado o Evangelho a ele mesmo. E continuando, talhava o Espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, que a gente sabe que são sigilosos, então ele comentava. Duelos palavrosos. Então,
é a não serenidade, são os duelos de palavras. As narrações de narrações de acontecimentos observados, né? Narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Então, tudo isso ele fazia, toda essa parte, a crítica aos médiuns. Então, ele, na verdade, ele não seguia o Evangelho de Jesus. Ele era um técnico no assunto durante a sessão mediúnica. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, a angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades da fala. Como ensinar sem exemplo? Dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Então, estavam espreitando a hora que ele fosse desencarnar, essas entidades. Sentia, porém, comigo singular fenômeno. Meu raciocínio pedia socorro divino. O raciocínio pedia o socorro, mas meu sentimento agarrava-se a objetivos inferiores, que é o que ele cultivou aqui na Terra. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colava-se à terra. Nesse estado triste, eu me vi rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Então, os espíritos começaram, de alguma maneira assim irônica, a repetir aquelas frases que ele mesmo pronunciava nas sessões, aqueles conselhos que ele dava aos desencarnados. Então, continuando, com atitude irônica, recomendavam-me aqueles espíritos serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que não me desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Então, por que você está preso aí e você não alçou voos mais altos, sendo que você tanto pregava, você tanto nos esclarecia? Por que você se encontra aqui ainda preso à matéria? E aí ele continua: vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui, de volta. E imagine o irmão que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Então ele parou um pouco com aquele apego na esfera física, ele foi resgatado, mas mesmo assim ele ainda se encontrava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos, quer dizer, eu não tinha cumprido a minha tarefa de intercâmbio nas sessões. Eu não me consagrava ao esclarecimento dos desencarnados. Por que tanto sofrimento? Ele pensava com ele. Percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou audiência, lógico, ela não marcou uma audiência com ele, porque ela percebeu a incompreensão infundada que estava partindo dele.
Então, ela não marcou uma audiência, ela era muito ocupada, porque era insensata aquela solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, ela visitou em ocasião de um descanso. Então, quando ela teve um descanso, ela foi visitá-lo. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações, chorei amargamente, e durante 2 horas ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando eu me calei, à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, Veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático, junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Então, o que ela estava dizendo? Ele não atendia todos aqueles espíritos que vinham lá em busca de alguma compreensão. Ele não os atendia com o coração. Ele usava da vaidade para derrubá-los, para mostrar as verdades que ele sabia, como ele mesmo disse, na ponta da língua, de cor, tudo aquilo. Mas ele não tratou aqueles espíritos como filhos, que seria o amor de Jesus, né? Então, aquela empatia sincera, tratá-los como um filho que errou, como alguém muito importante para ele. Isso ele não fez. Então, continuando, nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Você entendeu? Aturdido com a lição profunda, aí quem está dizendo é André Luiz. Respondi mastigando palavras, como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Então, o que nós vimos aqui, nesse capítulo 12, foi a palavra de Monteiro, né? O alerta enérgico a todos os médiuns doutrinadores, aos dirigentes de reuniões mediúnicas. Então, é recomendado aqui nesse capítulo a força do exemplo e não a palavra lustrosa, aquela palavra bonita. O comportamento do médium na atividade profissional, do comércio, na vida, na encarnação que ele está aqui atuando, tem que ser paralelo com aquela conduta cristã, quando ele está na casa espírita, quando ele está em outras entidades religiosas que ele acolheu. Então, ele tem que ser a mesma pessoa, usando sempre a paciência. Então, por hoje, nós terminamos o estudo desse capítulo 12, a palavra de Monteiro. E nós voltaremos daqui a 15 dias com o próximo capítulo 13 desse mesmo livro, Ponderações de Vicente. Fiquem com Deus e até lá.